irmãos, abram comigo, por favor, em Romanos no capítulo 7 ainda. Vamos só ler aquilo que lemos a semana passada para a conclusão e depois entraremos no texto que gostava de partilhar convosco, que é Romanos capítulo 8. Mas abram ainda no 7, está bem? Romanos 7, versículo 17. 7, 17. Diz assim: de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirva a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Este capítulo nós falámos e terminámos-lo a semana passada e fala aqui de um contraste. Aquilo que nós falámos, a minha tese foi basicamente explicar aos irmãos aquilo que eu acredito que este texto representa, não apenas o homem que está debaixo da lei, mas também o homem que já tendo entregue a sua vida a Deus, não deixa que o Espírito opere na sua vida. E quem não deixa que o Espírito opere na sua vida, mais tarde ou mais cedo, vai única e exclusivamente andar pela carne. E quem anda pela carne vai tentar fazer o bem, mas nunca vai conseguir fazer. Esta é a luta que existe dentro de nós. A luta de querermos fazer o bem com o nosso intelecto, com os nossos membros também, mas sabemos que é impossível para nós conseguirmos fazer a obra do reino, a obra de Deus, a não ser pelo poder e pela operação do Espírito Santo na nossa vida. Não há outra forma. Nós até podemos tentar fazer o bem e vamos chegar até uma determinada altura, até um determinado limite, onde até conseguimos fazer alguma coisa. Mas aquilo que o apóstolo, não é o apóstrofe, é o apóstolo Paulo diz, aquilo que ele está a dizer é algo incrível. É um apóstolo, e não se esqueçam disto, é o apóstolo Paulo que está a dizer, quando ele tenta fazer o bem, aquilo que acontece não é o bem. Quando ele tenta fazer alguma coisa de bom, não é o bom que ele consegue fazer. Então ele chegou a uma conclusão. E é uma conclusão que alguns de nós chegamos. Que é, nós tentamos, mas parece que simplesmente não conseguimos. E termina neste meio agridoce. Falámos deste termo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Nós acabámos de cantar Jesus, eu só tenho a ti. E era bom que isto fosse de facto verdade. Porque quando nós cantamos Jesus, eu só tenho a ti, nós estamos a proclamar duas coisas. A primeira é que nós perdemos tudo o resto. E só o temos de facto a Ele. Mas tendo apenas a Ele, ainda assim temos tudo. Perder tudo e ter Jesus significa ter tudo. Ter tudo e perder Jesus significa perder tudo. E ter Jesus significa que Ele é a única esperança. Ele é o único que nós temos. E cantar, por cantar também não vale a pena, como se costuma dizer, mas cantar com esta confiança e certeza absoluta que é isto mesmo que Paulo está a dizer. Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Porque pensa, irmãos, Paulo acabou de dizer uma coisa dramática, trágica, diria mesmo. Paulo diz, eu tento fazer o bem e não consigo. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Irmãos, é a convicção e mais temos a consciência de quem nós somos verdadeiramente. A determinada altura, eu acho que nós como crentes, isto não é martirizar-nos e dizer, não presto para nada. Não, irmãos, eu não defendo nada disto, não é isso que estamos a falar. Mas eu sei que faz falta, a determinada altura na nossa vida, nós termos esta plena consciência que sem Jesus nós não somos nada. E nós temos isto quando nos convertemos verdadeiramente. Mas mais à frente, se não nos guardarmos, nós esquecemos disto. E achamos que somos alguma coisa fora de Jesus.
Achamos que somos alguma coisa por causa dos nossos dons, por causa dos nossos talentos. Até nos esquecemos que nós somos aquilo que somos e temos aquilo que temos porque Deus permite e porque Deus nos deu. Se temos dons e talentos foi porque Jesus nos deu, irmãos. Então, a determinada altura, eu acho que faz falta isto na igreja. Nós termos a consciência de que aquilo que somos só somos pela graça e misericórdia de Deus. E quando isto acontece, e eu estou sempre a bater nisto porque Romanos fala muito acerca disto, na questão do pecado. Os irmãos sabem, nós sabemos de falar disto, mas os irmãos sabem que um dos maiores pecados que a igreja tem, e é generalizado, é o pecado da língua. É uma coisa que a mim me aflige particularmente. Tenho de ser honesto convosco. E aqui não estou com a vontade para falar porque não estou a mandar bocas para ninguém. Mas se sentirem como boca, paciência, também já me conhecem. Desculpem a expressão, problema vosso. Irmãos, os grandes dramas da igreja é de facto a língua. Porque é suposto que na igreja estejam os regenerados, os santificados, e quando se dá aso a falar aquilo que não se devia, a dar aso e fruto única e exclusivamente à crítica, a pergunta que eu faço é, não é isto mesmo que está a acontecer, o que o texto está a transmitir? Se bem, diríamos, quem critica não está à espera de fazer o bem, não é? Diríamos nós. Mas é que às vezes as pessoas até admito isto, e dou isto barato, até podemos criticar com boas intenções. Mas no final o fruto é bom ou é mau? Sempre. É sempre mau. Porque se critica não normalmente para resolver nada, mas critica-se por causa do prazer que nós temos na nossa carne de falar. O falar mal, quer gostemos, quer não gostemos da expressão, dá prazer quando se fala de alguém. Porque é que os irmãos acham que a murmuração nunca acaba na igreja? Era fácil. A solução todos nós sabemos. Qual é a solução para acabar com a crítica e a murmuração na igreja? Seja por que for. Seja porque não se gosta do líder de louvor, ou porque não se gosta de quem toca a guitarra, ou porque não se gosta do pastor, ou porque não gosta do irmão que está na portaria, ou não se gosta do irmão que está na cozinha. Também, agora tenho que falar de toda a gente. Não se gosta de quem está no som, senão depois começam a pensar que eu estou a... Mas, entendem? Qual é a solução? Sabem ou não? É não falar. Ou não ouvir. Porque o problema não é só quem fala. O problema é quando alguém fala e tem audiência. E quando se tem audiência, nunca se cala. Certo? Pelo menos 3 pessoas concordam comigo. Jesus, eu só tenho a ti. Quando nós só temos a Jesus, não temos tempo nem energia para gastar em coisas que são desnecessárias. Porque Ele é tudo. Vamos continuar a falar acerca da obra e do combate entre o espírito e a carne. Porque isto é importante. Uma das belezas daquilo que se chama o ensino sistemático, de começarmos num livro e acabarmos, de começarmos um livro desde o início e acabarmos até ao fim, é que nós conseguimos perceber qual é o pensamento do autor e onde é que ele quer chegar. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, e qualquer epístola que os irmãos possam imaginar, especialmente as epístolas têm esta característica, elas são supostas ler, ou a ideia era, elas eram ouvidas, provavelmente não todas seguidas, mas a ideia era esta mesmo, era ser lida, em vez de haver pregação naquele dia, era, olha, o apóstolo Paulo escreveu uma carta, meus irmãos, e ficava tudo logo a tremer, logo a suar, porque já sabiam que quando o Paulo escreveu uma carta, normalmente as coisas não estavam assim tão bem como a igreja achava. Então elas eram lidas de fio a pavio, do início até ao fim. E eu acho que uma das formas de a igreja crescer, não apenas no... Porque, irmãos, a ideia destas quartas-feiras, dizer isto claramente aos irmãos, não tem a ver com o conhecimento intelectual. Mas não precisam, que eu vos ensino nada de questões intelectuais. Os irmãos agarram num livro, leem e ficam melhores do que com o meu ensino. Não tem nada a ver com isto. A questão do ensino sistemático é a transformação que é operada na nossa vida quando nós começamos a colocar os fundamentos e os blocos todos, uns por cima dos outros. Esta é que é a necessidade. Isto é que é crucial para a igreja. É por isso que nós precisamos claramente de ter ensino sistemático. Por isso é que, porque irmãos pensem, às vezes as igrejas passam por estas fases e não estou contra, mas irmãos já imaginaram, e durante muitos anos às vezes acontece isto, esta é a realidade, mas imaginem, um domingo venho e dá-me na telha, desculpem a expressão, e prego uma coisa. No domingo a seguir agarro no texto e prego outro texto. No outro domingo prego outro texto. E a gente vai, às tantas vamos experimento, e ao longo de um ano vamos vendo e a gente já não se lembra de nada, porque parece que nada faz sentido, porque parece que é tudo aleatório.
Na igreja nada é aleatório, porque ela é de Jesus Cristo. Então tem que haver um caminho. E quando Paulo está a escrever, há um caminho que ele quer mostrar. Ele começa com a questão do pecado, ele começa com o problema, ele aponta a solução e agora ele está numa questão muito íntima. Ele está a falar de quem nós somos como seres humanos. Porque nós somos seres humanos. Eu sei que alguns de nós parecemos extraterrestres, mas não somos. Estamos todos cá, nascemos todos cá, somos todos da terra. E ele está em que parte? Está a falar acerca da realidade da vida cristã e do quão difícil ela é. Porque a vida cristã, como eu digo, não é fácil como as pessoas dizem. Não é fácil como se prega. Porque se fosse assim, como se prega, das bênçãos e das coisas boas todas a acontecer, irmãos, nós tínhamos aqui alguns problemas com algumas pessoas que são crentes e são fiéis e estão doentes. Certo? São eles que estão a serem fiéis. Não. Somos nós que às vezes não conhecemos e não percebemos bem a Bíblia. Não entendemos. Então, a vida cristã é complicada. Ela tem lutas e dores que a sociedade não consegue compreender. Por outro lado, nós temos aquele que sempre nos acompanha apesar de todos os problemas. Jesus Cristo, eu só tenho a ti. Portanto, versículo 1 do capítulo 8. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Jesus, eu só tenho a ti. Vejam. Agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o... Lembrem-se que Paulo, uns versículos antes, disse: miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta? E agora ele diz, olha, agora... E até parece estranho porque é a conclusão. Ele termina o capítulo 7, meio agridoce, e ele diz, olha, agora, a conclusão diz tudo, deixem-me dizer, não há nenhuma condenação. E quem ouvisse isto pela primeira vez pensava, para lá, falhou-me aqui qualquer coisa. Então ele está a dizer, dá graças a Deus por Jesus, mas nós queremos com o nosso intelecto servir a lei do Senhor, mas o nosso corpo, a nossa carne, ela o que quer é servir ao pecado. Isto é dramático, é trágico. Como é que agora nenhuma condenação há? Como é que isto é possível? E ele está a dizer, olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o... E ficamos outra vez preocupados. Porque nós chegamos à conclusão que é difícil viver segundo o Espírito. Que a única forma de viver segundo o Espírito é na dependência total do Espírito Santo. E volta aqui esta ideia. E qual é a ideia que está aqui? A ideia é, apesar de nós termos lido aquilo que há um combate, e apesar de haver alturas em que nós queremos fazer o bem e só fazemos o mal, há um contexto. E o contexto qual é que é? O contexto é possível fazer o bem e é possível cumprir a lei, não é pela nossa força. Porque não se esqueçam que o contexto era, Paulo está a chocar os judeus. Especialmente aqueles que tinham a lei, que tomavam lei, que eram todos os judeus basicamente, que tomavam a lei como primazia. Paulo está a dizer, olha, a lei não te salva, a lei condena-te. E ele agora está a dizer, mas é possível ainda assim cumprir a lei. Não integralmente por causa da nossa inclinação, mas sim na dependência de Deus. Porque vejam o que é que acontece. Não se esqueçam que nós vimos, e vimos isto também na última semana ou 2 semanas, que a lei ela é santa, perfeita, boa e agradável. Porquê? Porque ela é de Deus. Ora, se a lei é boa, deixem-me perguntar, é mau cumprir a lei? Não. Era crucial cumpri-la. Nós é que não conseguimos, sozinhos, com a nossa força. E uma das coisas que acusavam o Paulo era exatamente ele estar a pregar contra a lei. E ele agora está a dizer, meus amigos, eu não estou a pregar contra a lei. Eu estou a dizer que a lei é boa, embora o pecado seja um parasita da lei e por causa do pecado existe morte. A lei amplifica os efeitos do pecado. Falámos disto. Há o pecado e há a transgressão. Sem a lei não há transgressão. Com a lei passa a haver transgressão, que é algo mais grave ainda do que o pecado em si mesmo. Agora vejam. Paulo está a dizer, portanto... Depois disto tudo, não pensem ainda assim que existe uma desculpa para cada um de nós. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que significa que é possível andar segundo o... Pronto. Foram os irmãos que leram. É possível andar segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da... Estão a ver porque é que a salvação... e eu tenho dito isto, o Espírito Santo também tem falado à minha vida acerca disto. Irmãos,
Ser crente não é, e tenho falado disto aos domingos e às quartas-feiras, várias vezes, sinto mesmo sempre, continuamente, dizer isto aos irmãos. A salvação não tem a ver com a tua ou a minha convicção pessoal. Tem a ver com os frutos de quem de facto é salvo. Para eu saber se sou salvo, existem marcas na minha vida. Existem frutos. Existem os frutos da salvação. E Paulo está a falar que é possível viver na vida, ou em vida, no Espírito, através e pelo Espírito. E quem anda em vida, no Espírito, ou através do Espírito, produz frutos. Quem anda na carne também produz frutos. A ideia é, para tu saberes, tu e eu, para sabermos se somos ou não salvos, basta olhar para os nossos frutos e fazer uma autoavaliação. E os nossos frutos não é aquilo que nós pensamos, é aquilo que está aqui na palavra do Senhor. Você está cá? E isto é importante porque, também já vos disse isto, o maior problema é as pessoas que estão convencidíssimas que estão salvas e tentem lá convencer alguém que acha e que acredita que está salvo que ela não está. E há pessoas que estão convencidíssimas que estão salvas e estão nas nossas igrejas e nós olhamos para os frutos e não são os frutos de salvação que têm. Mas a pessoa acredita e tem a plena certeza absoluta de que está salva. E agora? Agora vamos ler a Bíblia. E vamos ver se a salvação vem por convicção pessoal ou se vem por causa... Ou melhor, se demonstra pela convicção pessoal ou se a salvação se demonstra por aquilo que é produzido em nós. Porque quem é salvo, quem é que opera na sua vida? É o diabo ou é o Espírito Santo? Então porquê que às vezes parece que há tanta gente que parece que em vez de ser o Espírito Santo a operar neles, parece que só têm frutos que não têm nada a ver com o Espírito Santo? Digo mesmo, os frutos do diabo. Porque o lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da... Quem está em Cristo está livre da lei do pecado e da morte, o que significa que aquilo que Paulo falou, ele falou e não estava a falar do seu estado atual. Quando ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele não estava a falar do estado atual de quem serve em espírito, quem tem a plena certeza da salvação, não como convicção pessoal, mas muito mais do que apenas a convicção. Paulo, quando está a falar, está a apelar para quem está debaixo do espírito da lei, e é a questão do espírito do pecado também, ou do poder do pecado, desculpem, e do poder da morte. Porque quando eu percebo que estou debaixo e subjugado da escravidão do pecado, eu tenho mesmo que dizer, miserável homem que eu sou. Mas a partir do momento em que a minha identidade é alterada e o meu posicionamento é alterado, não por causa das minhas escolhas, mas por causa daquilo que Jesus já fez, e depois sim, tenho também as minhas escolhas, o que é que acontece? Eu deixo de ser um miserável homem para passar a ser um filho de Deus. E filho de Deus não é miserável. Amém? Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Há uma série de pecados aqui, uma série de expressões de pecado. Mas vejam, vamos dissecar isto. O que era impossível à lei, o que era impossível à lei? Já vimos. A nossa salvação, porquê? Por causa da nossa carne. Não tem a ver com a natureza da lei, porque ela é boa. A natureza provém de Deus e o que provém de Deus tem natureza boa, porque Deus é bom, só cria coisas boas, perfeitas, santas. O que era impossível à lei, porque visto que estava enferma pela carne, isto é, nós com a nossa carne, com o nosso poder, com a nossa consciência, com a nossa vontade, com tudo aquilo que nós somos, não conseguimos obedecer nem cumprir a lei. Ainda assim, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne, ou da carne do pecado. O que é que isto significa? A expressão semelhança é interessante. Porque, basicamente, para os irmãos entenderem bem isto, a lei é impossível salvar por causa de uma característica que nós temos. E a característica que nós temos é a carne. Certo? Mas Deus, na plenitude dos tempos, diz que enviou o seu Filho em semelhança da mesma natureza que nós temos. Então Jesus vem em carne, não porque ele tenha pecado, porque não é isso, e daí a expressão semelhança, mas para que seja entendível, para que os irmãos consigam compreender. Jesus não pecou, mas ele veio exatamente com a mesma matéria, mas ele não pecou.
E isto é que é inacreditável. Porque Jesus não veio, porque isto é aqui que há uma série de heresias. Os irmãos, se gostassem de estudar, quer dizer, não, eu espero que não gostem de estudar heresias, não sei, só por interesse intelectual e mera curiosidade, mas há, nesta ideia de semelhança, há uma série de heresias que existem. Porque, literalmente, a expressão significa que Jesus veio em carne. Ora, no problema da lei não tem a ver com a carne? Sim ou não? Não foi o que acabámos de ler. E Jesus veio em carne, mas ele não cometeu um único pecado. E isto é espetacular para nós, porque é por isso que ele é o nosso Salvador e o segundo Adão que já vimos, mas ao mesmo tempo é uma responsabilização para nós. Porque Jesus veio na mesma qualidade de matéria que nós e não pecou, e nós pecamos continuamente e todos os dias. Já pensou nisto? É triste. Agora eu estou a pensar em mim, não? Você pensa em si. Mas eu estou a pensar em mim. Jesus veio com todas... A ideia é, há na mesma a natureza, há na mesma as tentações, há na mesma as inclinações, há na mesma a fraqueza da carne, e Jesus não sucumbe a um único desejo, a um único pensamento. Irmãos, não sei se vocês têm esta noção, mas os irmãos já pensaram quantas vezes nós pecamos só com o pensamento? E Jesus não pecou. Como é que ele consegue? Como é que ele conseguiu? Mas ele conseguiu. Esta é a sua santidade. É por isso que ele é o nosso Redentor. Ele não falhou em nada da lei. Mas nós pecamos. Mas sabem porquê? Pensem lá comigo. Vem o pensamento e nós não o anulamos. Nós continuamos nele. Não é? Há ali uma fração de segundo, e pensem só comigo, mas há uma fração, há uns segundozinhos, mesmo nos pensamentos, em que nós podemos bloquear aquilo antes que aquilo se torne pecado. Mas nós não bloqueamos. E deixamos. Porquê? Porque é a inclinação. Aí vai. E já fomos. Mas veja o que é que acontece. E ainda esta semana estava a falar com alguém e achei interessante aquilo que aquela pessoa estava a dizer. Ela disse-me isto e é a comparação que eu faço. Quanto mais perto nós estamos do Espírito Santo, quanto mais perto nós estamos do relacionamento com Deus, há coisas que deixam de fazer sentido na nossa vida. Há desejos que ficam anulados. E esta pessoa estava-me a dizer, olha, quanto mais perto eu estou de Deus, menos os bens materiais me fazem sentido. Era o que ela dizia e acho que é interessante. Não é que esteja contra os bens materiais, mas entendem, não é isso. Mas a pessoa, era uma conclusão que a pessoa chegou. Quanto mais focado eu estou em Deus, menos vontade eu tenho de gastar dinheiro em coisas que são supérfluas. O consumismo é pecado, sem dúvida nenhuma. Não é que os irmãos não possam comprar coisas, nem eu também compro. Temos que comprar. Mas há uma diferença entre comprar porque precisamos e comprar porque queremos, também não é problemático, mas é comprar porque queremos e podíamos usar o dinheiro de outra forma, bem melhor, e às vezes o Senhor até nos manda usar de outra forma e nós não usamos porque queremos para nós. Os irmãos entendem? É neste aspecto que eu estou acho que não foi ninguém que caiu, foi só uma coisita, está bem? Não se preocupem. Mas achei interessante que a pessoa estava a falar e diz, olha, e ele dizia, um dos diagnósticos que eu tenho para a minha intimidade com Deus é o meu impulso para comprar ou não. Tem a ver com uma questão muito pessoal. Mas é interessante. Eu achei interessante. Porque a pessoa chegou à conclusão, quanto mais perto estava de Deus, menos vontade tinha de comprar coisas. E quando ela tinha muita vontade de comprar coisas, ela já sabia. Já estive mais perto. E nós conseguimos traçar isto e definir isto também na nossa vida com alguns pecados em nós. Quando nós estamos perto de Deus, há pecados que simplesmente ficam anulados na nossa vida. Não sei se vocês já repararam nisto. Mas quando nós estamos perto de Deus, há coisas que simplesmente param de acontecer. Simplesmente acabam na nossa vida. Isto significa o quê? Que é possível cumprir a lei. Porque vejam, o pecado é algo que vai contra a lei. Então, se quanto mais eu me aproximo de Deus, parece que mais o Espírito Santo me domina e menos vontade eu tenho de pecar, significa que muitas das vezes o grande problema em nós é que nós não nos aproximamos de Deus. Nós não nos queremos relacionar suficientemente profundo para que os desejos da carne sejam mortificados, é a expressão de Paulo. Que o pecado vai morrendo em nós. Agora, esta é uma luta permanente, porque não é porque ontem eu fiquei próximo de Deus e que o pecado não veio que hoje não vai acontecer. É uma luta diária. Esta é a vida cristã. Esta é a grande dificuldade da vida cristã. Mas deixem-me partilhar convosco uma coisa. Eu tenho esposa e filhos e amo imenso a minha família, obviamente que amo imenso. Mas às vezes ponho-me a pensar que era mais fácil se eu fosse, e desculpem a expressão, um monge. Se estivesse lá
no meio do mato, num mosteiro, eu consigo entender. Parece que é mais fácil. Porque se não estivermos rodeados assim de tanta gente... Mas eles lá também pecam. Não pensei que os monges não pecam, que eles também pecam. De vez em quando também andam lá a batatada, que eu sei. Já ouvi falar de algumas coisas que vão acontecendo. Mas, irmãos, porque onde há gente, há pecado. Mas a ideia... Mas onde é que eu queria chegar? Eu consigo entender a ideia de uma vida de busca permanente de Deus. Porque, sabem, apesar de tudo, e apesar das nossas famílias, elas não podem e não são mesmo, um impedimento para o nosso relacionamento com Deus. A nossa família nunca foi nem nunca será um impedimento para nós nos relacionarmos com Deus. Mas nós às vezes arranjamos a desculpa da família. Não é? O nosso trabalho não pode ser uma desculpa para o meu relacionamento com Deus. Porque se for, então eu estou no trabalho errado, tenho que sair. Se o meu trabalho me impede de me relacionar com Deus a sério, eu não estou no sítio certo. É mesmo assim. Não estou no sítio certo. Se o meu trabalho, aquilo que produz em mim, não é santificação, se o trabalho, aquilo que produz em mim, não é uma aproximação de Deus, antes pelo contrário, estou no sítio errado, tenho que sair. Estas são as decisões que nós, como cristãos, temos que tomar. Porque vejam, o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei de Davi, como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Porquê é que ele condenou o pecado na carne? Porque ele não pecou. É possível não pecar. Mas para nós também. Irmãos, a verdade é possível não pecar. Mas nós pecamos. Claro, é verdade. Esta é a antítese da Bíblia. É o Espírito e a luta do Espírito contra a carne, continuamente. Mas digam-me mais uma vez, hoje é aquelas pregações que é só perguntas para os irmãos e para mim. Não há alturas em que nós não pecamos. Dias, momentos, períodos. O que não conseguimos fazer é prolongar. Certo? Mas se há uma altura em que não fazemos, que não conseguimos, conseguimos não é pela nossa força, é pelo relacionamento, pela forma como nós estamos colocados, pela forma como nós nos posicionamos. Isto é a operação da santificação. Isto é quando o Espírito nos controla e domina. O problema é que nós não queremos que o Espírito nos domine, porque Ele vai nos mandar fazer coisas que nós não nos apetece fazer. Temos de falar de Jonas. O que é que Deus faz? Agarra em alguém e leva-o para o sítio que ele não quer ir. E nós não queremos ir para os sítios que não queremos ir. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o... Paulo é que está a dizer, não fui eu, meus irmãos. Para que não andamos... Para que a justiça da lei se cumprisse em quem? Em Paulo só? Em nós. Que não andamos segundo a... Mas segundo o... Andamos na carne ou andamos no Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do... Já viram que Paulo tem uma autoridade espiritual e depois ainda por cima está a ser inspirado pelo Espírito Santo. E se nós lermos estas coisas com atenção, nós ficamos tramados, irmãos. Ele está a dizer, nós que andamos segundo o Espírito. Nós não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas que são... Está aqui uma definição interessante. O pecado é da carne ou é do Espírito? Sem dúvida. Então, quando eu peco, eu estou a inclinar-me e a andar na carne ou no Espírito? Pois é. Aqui está o grande problema da vida do cristão. Paulo está a dizer, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do... É um bom diagnóstico. Para que é que tu e eu nos inclinamos? Para que é que nós nos inclinamos? Para as coisas do Espírito ou para as coisas da carne? Porque se eu autoavaliar-me, se eu autocriticar-me, se eu autoanalisar-me e chegar à conclusão que apesar de eu fazer algumas coisas e até vir à igreja e até levanto as mãos e até oro e até gosto de ler a Bíblia, mas aquilo em que eu caminho é sempre segundo a carne e não segundo a questão do Espírito, alguma coisa está terrivelmente errada em mim. Certo? Não fiquem chateados comigo porque é o apóstolo Paulo que escreveu Romanos, está bem? E ele diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e... Vida e quê? Paz.
Uma das grandes formas de verificar se um crente está de facto a andar no Espírito é se ele tem vontade de guerrear ou se ele tem vontade de construir paz. Quando eu vejo crentes muito ariscos, que só têm vontade de... Os irmãos entendem. É só aquela... A conversa vai sempre para o mesmo lado. Nunca é para o bom. É sempre para o errado. É sempre para a crítica. É sempre para destruir, nunca é para construir. A Bíblia diz assim, porque a inclinação da carne é morte. A crítica é construir ou é matar? Pumba. Ser tóxico é construir ou é matar? Inclinar-nos e pecarmos é para construir ou é para matar? Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Esta é mudança de paradigma total. É alguém que as coisas até podem estar mal e deve chamar mal e deve-se... Irmãos, aquilo que está errado deve-se chamar errado. E o que está mal deve-se chamar mal. Não é isso que estamos a pôr em questão. O que estamos a falar é aqui de uma postura de vida que não tem a ver apenas com uma postura nem com decisões. Tem a ver com a nossa identidade e a nossa natureza. A ideia é, em Cristo Jesus, a tua e a minha natureza são mudadas, transformadas. Se não foram, foi porque nós nunca nos entregamos a Jesus Cristo. Não há crente batizado, nascido de novo, que faça exatamente o mesmo tipo de comportamentos e decisões que fazia antes de ser crente. Não faz sentido. Não pode acontecer, porque se acontece é porque nunca foi crente. É a conclusão que nós chegamos na Bíblia. E infelizmente nós temos igrejas, lá está, voltamos outra vez ao mesmo patamar. Às vezes estamos nas igrejas cheias de pessoas que acham que são convertidas, que até fazem os sacramentos, nomeadamente a questão do batismo, que até vêm aos cultos, mas a sua vida não mudou nada desde que eles supostamente se converteram. E quando nós olhamos, o tipo de discurso não tem nada a ver com aquilo que é viver no Espírito, tem tudo a ver com aquilo que é viver na carne. Alguma coisa está mal. E este é o grande problema. É que é difícil convencer uma pessoa que passou a vida na igreja de que ela precisa de Jesus e aceitar Jesus. Mas eu sirvo, mas eu faço, mas eu curo, mas no final dos tempos diz assim, há de chegar o dia em que aqueles dizem, Senhor, não fizemos nós estas coisas em teu nome. E Jesus diz, olha, apartai-vos de mim, malditos, que nunca vos... Mas é que é nunca. Vocês não já entenderam? Vai ser Jesus a dizer, saiam daqui que eu não sei quem vocês são. Mas aquelas pessoas tinham a plena consciência de que conheciam e que Jesus era amigo delas. E que elas estavam salvas. E no final, Jesus vai dizer assim, não sei quem és, deixa-me ver aqui a lista. O teu nome não está aqui. Já pensaram nisto? Eu acho que nós devemos pensar nisto, meus irmãos. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então vejam, a inclinação da carne por um lado é morte, a inclinação do Espírito é vida e paz, e a inclinação da carne, para além de ser morte, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Quem está de facto no Espírito, quem de facto caminha no Espírito, é amigo de Deus. Esse sim pode ser amigo de Deus. Porque quem não está, quem vive na carne, está aqui a Bíblia a dizer que é inimigo de Deus. Por isso é que eu no domingo dizia, há pessoas que não gostam de ninguém, às vezes nem mesmo delas, e a pergunta que nós temos que fazer é, se a pessoa não gosta de ninguém e nem dela, será que ela gosta de Deus? A Bíblia diz que não. É isso mesmo, essa é a conclusão. Porque não dá. Por isso é que os mandamentos são resumidos em amor, porque o amor é escolha e decisão, mas é relacionamento. Amares a Deus e ao próximo. Ora, contra quem é que nós mais pecamos? Não é também contra o próximo? É tão interessante, não é? O mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo mandamento é semelhante a este, é amar o próximo como a... E nós pecamos contra o próximo. Contra o próximo. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A ideia literal é, nós não podemos agradar...
quem faz isto não pode agradar a Deus e é inimigo de Deus porque não está sujeito a Deus. Quem não está sujeito a Deus, os irmãos entendem? Se eu não estiver sujeito a Deus, significa que Ele não é o meu Deus. Esta é a realidade. E se Ele não é o meu Deus, nós podemos... A ideia é, irmãos, as pessoas que querem ter um relacionamento superficial com Deus não têm mesmo relacionamento. Nem sequer é superficial. É não têm. Porque a ideia é, nós só conseguimos ser verdadeiramente cristãos, e deixem passar esta expressão, cristãos. Não é porque afirmamos que acreditamos em Deus. É quando nós mergulhamos no relacionamento com Deus, onde deixamos que Ele tenha acesso a todas as áreas da nossa vida. E quando Ele tem acesso a todas as áreas da nossa vida, é aí que nós vemos a transformação. Vemos, aquilo que eu fazia já não faço mais. Mas uma das coisas é um livro muito conhecido, mas devem conhecer A Cruz e o Punhal, fala acerca do testemunho, como é que começou o Desafio Jovem, com o pastor David Wilkerson, engano-me sempre no nome dele, mas é isto, mais ou menos. E uma das coisas incríveis que nós conseguimos perceber que acontecem, não sei se os irmãos conhecem A Cruz e o Punhal, não conhecem? Pelo menos 2 ou 3 pessoas conhecem. Mas basicamente fala acerca de como começou o Desafio Jovem. E uma das coisas daqueles testemunhos, coisas incríveis que acontecem, que nós vamos vendo, aquilo tem a ver com um homem que recebe uma chamada de Deus e que depois Deus chama para coisas incríveis, porque ele estava lá no meio do campo e o Senhor chama-o para Nova Iorque, onde estava a haver um grave problema. Um dia depois podemos falar sobre isso noutra parte que faça sentido na pregação. Mas basicamente dizer-vos que o Senhor chamou para fazer uma coisa que era impossível para ele. Ele era um jovem pastor, estava lá no meio do campo e o Senhor chamou para Nova Iorque. Era só ali o epicentro de todos os problemas que tinham a ver com droga, e o Senhor chamou exatamente para ajudar, e ele nem sabe como é que há de fazer, e ele vai, e o Senhor vai fazendo, e de facto depois cria, e acontece a questão do Desafio Jovem. Mas quando finalmente chega à parte do Desafio Jovem, os testemunhos são brutais, e desculpem a expressão, mas é a única que me passa. Porque aqueles homens que têm um encontro real com Deus, eles não continuam na droga. Não continuam nos mesmos comportamentos. Estamos a falar de pessoas que eram assassinos, outros eram violadores. E mesmo isto, literalmente, irmãos. Assassinos, violadores, traficantes, mas do piorio, ladrões, mas ladrões a sério. Não é como aos políticos de cá, depois apaguem isto, está bem? Também temos cá alguns ladrões, não é? Mas, irmãos, a ideia é, quando eles têm um encontro com Jesus, eles não continuam na mesma vida. Mudam radicalmente de postura, de atitude. E é assim que nós vemos. Porque, irmãos, imagina, o irmão consegue imaginar um toxicodependente diz que nasceu de novo e continua na droga. Faz sentido para si. Mas nós com o pecado fazemos isto. Na droga não faz sentido. Em determinados tipos de comportamento para nós não faz sentido. Mas para nós já faz. Porque há aquelas coisas que nós não queremos largar. Que nós não queremos deixar. Porquê é que eles mudam de vida? Porque eles submetem-se totalmente a Deus. Não há uma única área na sua vida em que Deus não possa tocar. E Deus toca. E porque Deus toca, eles mudam. Porque Deus toca, eles são transformados. Porque Deus toca, nós somos vivificados. Nós somos transformados porque Deus opera em nós. Amém? Esta é a única forma de verdadeiramente sermos cristãos. Esta é a melhor forma de nos autoavaliarmos. É pensar qual é o meu comportamento. E de acordo com a Bíblia, eu ando e caminho na vida, no Espírito, ou eu caminho na carne. E é fácil chegarmos à conclusão. É fácil. É muito fácil. Os irmãos acreditam que é fácil? Pensem lá um bocadinho. Pensem 10 segundos. Pensem lá naquilo que nós fazemos. Naquilo que nós dizemos. Naquilo que nós pensamos. O que é que mais sai quando falamos? Vida, paz ou morte? É um bom exercício para fazermos. Só que este exercício não se faz apenas hoje. É hoje e amanhã. E depois de amanhã. Irmão Arthur, e sempre. O problema é que às vezes há uns quantos meses que nós não nos apetece fazer este exercício. E às vezes uns quantos anos. E quando olhamos para trás pensamos, Senhor, tens mesmo que ter misericórdia de mim. Vamos mesmo terminar. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém,
não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Os irmãos, fiquem com este versículo. Um dia haveremos de falar dele mais profundamente, não vai ser esta noite, mas fiquem só com isto. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Mas depois tem um se, e é um se violento. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ele está a dizer, olha, vocês não são as pessoas que eu estou a descrever da carne. Vocês são do Espírito. Se é que o Espírito está em vós. E a ideia é, se não estiver, então já são as pessoas que eu estou a falar. Que Deus nos ajude. Amém?